Bom dia e bem-vindos a mais uma sessão da Inova Talk, uma iniciativa conjunta entre a Média Nove e a Universidade Nova de Lisboa. Neste primeiro ciclo de painéis destas talks, estamos a abordar os desafios da saúde com um painel multidisciplinar que, no fundo, abrange vários ângulos a nível de desafios e também de oportunidades na área da economia da saúde. Temos connosco Pedro Pita Barros, professor da Universidade Nova de Lisboa, com ampla investigação nesta área. Bom dia, Pedro. Carla Benedita, diretora-geral da Takeda em Portugal, uma grande multinacional com forte presença em áreas como as doenças raras, a oncologia e as doenças gastrointestinais. Eu creio que não disse aqui nenhum erro. E também Carlos Martins, CEO da Sabsec, o corretor de seguros líder em Portugal, que nos dá a perspectiva do setor segurador. Bom dia aos três e mais uma vez obrigado por estarem connosco nestas sessões. Nós hoje, eu gostava também de pedir para deixarmos os títulos académicos de parte, para facilitar aqui a conversa. E começava por si, Pedro, pedia-lhe aqui há um tema que se tem verificado em Portugal, que é o aumento dos custos dos seguros de saúde. Estão a crescer muito, fala-se em aumentos até de 20%. Aqui é um problema ou esta subida dos prémios é algo que se justifica? Bom, aumento de custos é sempre um problema. O justificar-se ou não é outra questão diferente. Mas provavelmente neste caso justifica-se algum aumento de custos, porque nós sabemos que as despesas em saúde em todo o lado estão a subir, seja no lado privado, seja no lado público. Portanto, é quase uma consequência natural que isso seja refletido nos prémios de seguro. No caso dos seguros, nós temos também que considerar outros fatores que possam de futuro vir a estar presentes nestes aumentos de custos, que é também qual é a própria dimensão das coberturas que são dadas. E se nós pensarmos nos seguros atualmente, temos muito seguro, podemos dividir grandes grupos, como se fosse termos seguros de quase de conforto, de acesso rápido, que as pessoas querem ter a um médico e consultar, mas depois temos que pensar no que é que serão os seguros de mais longo prazo. Por exemplo, se eu quiser cobrir coisas como oncologia e demências, como é que eu consigo cobrir isso com seguros atuais? E não é claro que o atual sistema técnico de montagem de seguros consiga fazer isso. Vai ter que haver e também inovação na forma de colocar os seguros. Sendo que temos desafios mais concretos no curto prazo que podem ajudar ou não nesta questão dos custos, que é a crescente concentração a que temos assistido, que pode colocar alguns desafios também em termos de subida de preços, e a própria estrutura dos pagamentos dos seguros, que deixo depois para o Carlos eventualmente falar, de quanto é que a pessoa paga quando também utiliza o seguro. E, portanto, temos aqui ao mesmo tempo 3 ou 4 elementos do funcionamento do mercado de seguros que vamos ter que ir acompanhando com algum cuidado no futuro, sendo que a resposta, se justifica o aumento de custos, é provavelmente sim. Como é que se responde a isso? Vai ter que haver alguma imaginação também na forma de estabelecer o seguro. Ainda vamos voltar a este tema. Gostava de ouvir a opinião da Carla. Esta aposta que as empresas fazem nos seguros de saúde insere-se, no fundo, numa estratégia também de responsabilidade social por parte das empresas e também de captação de talento. Como é que vocês olham para a vossa... qual é a vossa estratégia nestas áreas? A retenção de talento e a atração de talento na nossa indústria é absolutamente importante. Claro que a base da nossa indústria é o desenvolvimento de inovação, o desenvolvimento de medicamentos, solução de necessidades médicas não cobertas, mas sabemos que a existência destes medicamentos só por si não é suficiente para que os doentes tenham acesso. É preciso que as pessoas que trabalham na Takeda ou noutras empresas farmacêuticas consigam, por um lado, negociar com os pagadores, consigam, por outro lado, comunicar aos médicos a educação médica necessária. Portanto, são as pessoas da Takeda que fazem com que a inovação que nós conseguimos trazer seja realmente utilizada e as pessoas tenham acesso. E, portanto, nesta estratégia de atração e retenção de talento, nós temos pacotes de oferta que são muito competitivos no mercado, em que a parte dos seguros tem um papel fundamental. Nós que trabalhamos muito perto com os hospitais sabemos que hoje em dia o Sistema Nacional de Saúde tem muitas lacunas. E as pessoas querem ter um seguro. E as pessoas querem ter um seguro, não só para aquelas coisas que é o conforto, que é o dia-a-dia, que é a consulta básica, mas também para coisas mais sofisticadas. Mesmo áreas da oncologia, estamos a ver neste momento se podemos efetivamente cobrir este tipo de áreas. E acho que nós temos, por um lado, o benefício e a parte menos boa de vermos alguma das complicações que é hoje em dia pessoas com doenças graves a chegarem a um hospital
e terem tempos de espera prolongados, não terem às vezes acesso à inovação e, portanto, as estratégias de seguro de saúde para nós é um investimento que de ano para ano tem aumentado. É um investimento que tem aumentado, é um investimento que nós temos que fazer escolhas dentro do nosso pacote de oferta em termos de aumento salarial versus oferecermos um seguro de saúde, versus oferecermos benefício de carro ou oferecermos benefício de alimentação e sabemos que, por definição, as pessoas valorizam muito a parte do seguro de saúde, que para nós também é desafiante no aspecto em que temos uma população muito heterogénea dentro da Takeda, que vai desde os muito jovens que estão em idade reprodutiva ou têm problemas de saúde baixos, como temos pessoas já de idade mais avançada que já começam a ter outros tipos de problemas. Portanto, encontrar... E ter um bom seguro de saúde pode ser o fator decisivo entre ficar na empresa ou não ficar. E conseguirmos cobrir estas necessidades deste leque alargado também é desafiante em termos das negociações com os seguradores. Ainda vamos também voltar a alguns temas relacionados com a segurança social das empresas. Gostava de ouvir a opinião do Carlos em relação a este aumento dos custos. Isto está a ser suportado, sobretudo, pelas empresas e pelas pessoas que utilizam os seguros. Sim, basicamente nós assistimos nos últimos 3 anos, e é importante referir que em 2023 já estamos com índices de custos em saúde superiores aos pré-pandemia. É o 3º ano consecutivo em que os custos com saúde sobem acima dos 10%. E, portanto, como é lógico, há, na perspectiva dos seguros de saúde, um último financiador que são as empresas, em grande parte, porque representam uma parte muito significativa daquilo que são os beneficiários em Portugal de seguros de saúde e também nas pessoas que optam por subscrever individualmente os seus seguros. E como estava a referir há pouco, é importante perceber que se justifica ou não os aumentos que têm sido aplicáveis. Nós estamos a falar de uma realidade muito concreta de comportamentos, porque cada empresa tem esta idiosincrasia das suas especificidades e o que é certo é que, em termos médios, nomeadamente ao nível daquilo que é a oferta definida à medida para cada empresa, os aumentos médios, por exemplo, nas renovações para 2024, cifraram-se perto dos 20% da atualização dos custos. Ora, esta questão coloca um desafio muitíssimo grande às empresas, que continuam a colocar nos seus planos de benefícios em lugar destacado a atribuição do benefício do seguro de saúde e depois vem esse processo dificultado e essa gestão e esse benefício colocado em causa. Porquê? Porque temos que conseguir, as empresas têm que conseguir gerir, e a nós, enquanto corretores especializados nesta área, e que somos líderes, incluindo em termos reputacionais no setor da corretagem de seguros, coloca-nos um desafio muitíssimo relevante. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com conseguir harmonizar aquela que é a manutenção de um plano de benefícios que tenha uma percepção de valor por parte do colaborador elevada, e nós sabemos que há uma valorização adicional. O Pedro falava há pouco da preocupação que temos que ter no futuro em chegar às doenças graves e às soluções mais críticas. Mas o que é certo é que a percepção de valor dos colaboradores, nomeadamente em empresas que têm uma média etária mais jovem, tem sobretudo a ver aquilo que nós, no setor, referimos muitas das vezes como coberturas de consumo. Ou seja, a estomatologia, a oftalmologia. E portanto, os partos também, não é? São estas questões que têm uma percepção de valor mais elevado. Ora, quando apostamos neste tipo de coberturas, estamos a caminhar para um problema de insustentabilidade daqueles planos de benefícios. Porque a utilização frequente e recorrente retira espaço para termos margem para atribuir condições, por exemplo, para internamento hospitalar, que permitam responder a situações mais sérias e mais graves. Porque nós temos hoje em dia um conjunto de situações e um conjunto de problemas crónicos relacionados com as doenças cardiovasculares, com diabetes, com hipertensão, que trazem um conjunto de custos muitíssimo elevados e onde se destacam as neoplasias para o tratamento e para o enquadramento destas despesas. E temos cada vez mais o setor segurador conseguir encontrar soluções capazes de financiar estes problemas sérios quando existem. Porque é absolutamente contraproducente, perante uma situação de gravidade, as pessoas terem que abandonar aquela escolha que fizeram inicial para acesso facilitado a um seguro de saúde, depois terem que ser, em casos limite, socorrer-se do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma frustração de expectativas com que o mercado não pode lidar e tem que conseguir resolver. É um problema grave esta questão? Se nós pensarmos no que é a dimensão dos seguros hoje, nós temos muito aquele número de 40% das pessoas que têm algum tipo de seguro de saúde.
mas quando olhamos para os números de quanto é que isto é, qual é o volume de fundos que aquilo movimenta, são cerca de 5%, menos de 5% da despesa total de saúde é financiada por seguros de saúde. O que significa que há muitos pagamentos das pessoas, das famílias, no momento em que estão a utilizar. Portanto, há aqui um espaço que poderia ser ocupado pelos seguros também, mas que eu não percebo, honestamente, qual é a dificuldade técnica de lá chegar. Porque há certamente, senão já as companhias de seguros já lá teriam ido buscar. E, portanto, é preciso pensar nisso. Nós conseguimos ver algumas experiências interessantes de algumas companhias, nomeadamente existe uma mútua que tem uma partilha, que tem um seguro, que tem partilha entre várias gerações da mesma família, procura ter a família toda e com isso faz a divisão dentro do risco dentro da família e permite-lhes ter algumas outras condições e alargar coberturas. Também tem os seus limites a dada altura. Agora, aquilo que eu estava a falar é um aspecto bastante importante, que é as pessoas muitas vezes têm a ideia que ter o seguro de saúde significa que se puseram lá 1.000 euros num ano, têm que utilizar serviços no valor pelo menos de 1.000 euros. Isso torna insustentável. Se todos fizerem isso, não há de facto fundos para pagar isso. E essa parte tem que mudar. Portanto, algum daquele consumo que possa ser excessivo, no sentido em que traz pouco valor terapêutico acrescentado, aquilo que nós chamamos, no nosso jargão técnico, risco moral no estímulo ao consumo, tem que ser, de alguma forma, controlado. Pode ser por autorizações, o que é uma coisa que as pessoas não gostam, tem que fazer qualquer coisa sempre autorização, ou por alteração do copagamento do que é que pagam quando vão lá. Mas isso, ao mesmo tempo, deixa de dar parte da proteção que o seguro é suposto dar. E, portanto, há aqui um caminho que é difícil para eles. Agora, o que é provavelmente certo é que essas coberturas de consumo não vão informar, em termos de estrutura do seguro, aquilo que vão ter que ser seguros para a oncologia. Vai ter que ser uma lógica completamente diferente. É essa parte que eu acho que as seguradoras, neste momento, têm que pensar e construir do seu lado. Não é impossível. Noutros países existem seguros para estas coisas, mas existe uma capacidade técnica. Coloca-se também muito uma questão de futuro, que é quanto é que desta cobertura de seguros sobrevive por haver problemas do Serviço Nacional de Saúde. E se o Serviço Nacional de Saúde, de repente, melhorasse, o que é que aconteceria a isto? E, portanto, os seguros não podem estar a pensar só em funcionar no mau desempenho de outra parte do sistema. Esse é também um desafio que eu acho que está presente. É um tema interessante também. Carla, este tema da responsabilidade social inclui também as preocupações que uma empresa tem a nível ambiental. É também um fator decisivo quando sente que as novas gerações valorizam isso no momento da contratação? Muito, muito. Nós na Takeda estamos muito focados é um dos nossos pilares estratégicos em termos do nosso posicionamento com a empresa, é o planeta e a defesa do planeta. E cada vez mais na nossa estratégia de retenção e atração de talento, a nossa narrativa sobre aquilo que a companhia está a fazer e planeia fazer no futuro na proteção do planeta é parte dessa narrativa. A Takeda conseguiu nos últimos 5 anos reduzir em 40% as emissões de gases no setor 1 e setor 2 da nossa produção. O setor 3 ainda está um bocadinho menos desenvolvido. Temos uma frota de carros elétricos já que tem um bocadinho de mixed feelings, porque as pessoas gostam de carros elétricos, mas depois temos ainda os desafios no nosso país, que não temos os postos de carga suficientes. Exato. Mas renovámos o nosso edifício com painéis solares, portanto há todo um investimento na parte de proteção do planeta, não só a nível corporativo, com a produção de medicamentos, a parte do lixo, a parte de como é que gestionamos o lixo. Isto é importante até também a nível de acesso ao financiamento hoje em dia, não é? O cumprimento deste tipo de critérios. Completamente. Hoje em dia, aliás, quando nós fazemos o nosso reporte dos resultados da companhia anuais e trimestrais, temos que reportar também quais são os índices de sustentabilidade e os índices de proteção do planeta. E hoje em dia isto tem um grande impacto naquilo que é a valorização mesmo da nossa ação nos mercados. E, portanto, é um investimento importante, é um investimento que os nossos colaboradores querem ver. Os médicos nos hospitais também nos perguntam muitas vezes, quando nós fazemos sessões clínicas, qual é o posicionamento da Takeda nesta área. E, portanto, eu acho que neste mundo de hoje nós não conseguimos viver sem termos um pilar de suporte do planeta. E acha que as novas gerações precisam ou seja, quando escolhem, estamos a falar de pessoas altamente qualificadas, quando escolhem um local para trabalhar, de facto, pesa na decisão quando tem que optar o facto daquela empresa ter uma missão e É multifatorial, não é? Mas eu acho que a questão dos valores, não só da parte do planeta, eu acho que hoje em dia as novas gerações, sim, trabalham porque precisam de um apoio financeiro. As pessoas precisam de ter uma segurança financeira. Mas acho que muitas pessoas hoje perguntam muito quais são os valores da empresa. Tem que se identificar com aquilo. Exato. Nós na Takeda somos uma empresa japonesa e temos uns valores que permanecemos constantemente, que falamos neles, que estão em tudo aquilo que nós dizemos.
e as pessoas de facto dizem que aquilo que é os valores da Takeda lhes fazem permanecer mais na companhia. Ainda bem que mencionamos o facto de ser uma empresa japonesa, as empresas japonesas têm sempre tiveram uma forma diferente é quase uma lógica quase de família, não é? Sim, e depois acho que uma questão da empresa japonesa que faz uma diferença é a questão da temporalidade. Nós não estamos... É verdade que nós estamos listados no Stock Exchange em Nova Iorque e tudo isso torna tudo mais acelerado. Mas temos uma questão de temporalidade diferente de uma empresa americana ou uma empresa europeia. Olhamos para o mundo mais a longo prazo. Se os resultados forem menos positivos nos próximos 2 anos, não é razão para fazermos uma alteração profunda da estrutura da empresa. Há aqui uma visão a longo prazo. Não sei se foi dito anteriormente, mas a Takeda tem 240 anos. Portanto, estes 240 anos foram feitos muitos altos e muito baixos. Portanto, não há aqui uma resposta imediata àquilo que é, meu Deus, houve a pandemia e agora as nossas vendas diminuíram, vamos despedir pessoas. Não, nós vamos sustentar, vamos evoluir, vamos esperar que as coisas melhorem. E este tipo de cultura, este tipo de valores responde muito àquilo que são, achamos nós, as gerações mais novas que não querem trabalhar só pela questão financeira, querem ver os valores de integridade, de respeito pelo planeta, serem valores defendidos. E acho que a Takeda representa também isso. Carlos, voltando ainda ao tema dos seguros, esta questão que o Pedro mencionou as companhias não podem estar à espera que o SNS funcione mal. Como é que devem então posicionar-se? E devem procurar diferenciar-se? Como é que vê essa diferenciação que as companhias têm que fazer? Imaginemos que o SNS começa a funcionar bem. O que é que acontecia? Eu julgo, o Pedro tem razão, mas o que as companhias, e aqui falo sobretudo daquelas que lideram o mercado português, têm demonstrado uma capacidade de inovar e de procurarem, por modo próprio, sem serem empurradas pelas circunstâncias, de trazer novas soluções para o mercado. Ou seja, nós já conseguimos encontrar soluções de proteção bastante abrangentes, nomeadamente ao nível oncológico, em Portugal. Já existem seguradoras que estão preparadas e que disponibilizam esse tipo de planos de uma forma sustentada, sem limites de permanência no contrato e que permitem, digamos, com um compromisso de longo prazo com as pessoas. Portanto, eu estou convencido que o mercado português terá a capacidade, e já demonstrou ter a capacidade, para continuar a inovar nesta área e a apresentar soluções que comparam com o que melhor se pratica noutros mercados. A situação do financiamento, como o Pedro falava há pouco, sim é um desafio, porque para as empresas não é possível continuar a corresponder àquilo que é expectável que venha a ocorrer, ou seja, uma continuação do incremento dos seguros de saúde, por forma a responder ao aumento do consumo, não só pelo aumento dos custos dos atos médicos, mas também pelo aumento da frequência, sobretudo relacionado com as doenças crónicas. E, portanto, é necessário conseguir um equilíbrio entre aquilo que são os benefícios que as empresas atribuem aos colaboradores e aquilo que é a sustentabilidade e a possibilidade de manutenção continuada desse benefício. E isso vai obrigar, invariavelmente, a questões de progressividade naquilo que é o consumo, também como, não só nesta área, questões ao nível do cofinanciamento, com copagamentos que eventualmente passam a ser progressivos, e regimes de franquias que, no fundo, trazem o cofinanciamento para o colaborador. Eu diria que é um movimento... Ou seja, aumentar o valor da franquia. Diria que é um movimento invariavelmente vai ter que ocorrer neste setor, porque é uma forma de, mantendo o benefício, conseguir introduzir não só dissuasores de consumo em coberturas, como o Pedro falou há pouco, que é a pessoa sentir que tem que ser ressarcida do montante que pagou de prémio e, portanto, não pode ser esse o comportamento. E para isso têm que ser introduzidos dissuasores nas coberturas de consumo, maior proteção nas coberturas de grande risco e, ao mesmo tempo, isto tem que ser feito com um financiamento partilhado entre um esforço que continuará a ser pedido às empresas, mas também um acompanhamento por parte do colaborador na persecução desse objetivo da proteção da sua saúde e que tem que estar forçosamente disposto a comparticipar nesse esforço conjunto. Pedro, eu pedi-lhe um comentário final em que abordasse não só esta questão que o Carlos falou do aumento das franquias e no fundo do aumento da comparticipação que as pessoas vão ter que suportar, mas também esta questão que a Carla mencionou dos valores de uma empresa japonesa.
Okay. Então, começamos por aí. Seguros. Não, começamos pela segunda parte, sim. por uma razão simples, que é, eu estando aqui na universidade tenho muito contacto com as novas gerações que estão a sair, não é? Eu gosto de mais velhos, mas eles continuam com as mesmas idades. E o que se vai vendo ao longo dos anos é que, na realidade, estas novas gerações dão mais atenção a estes valores do que davam as antigas. Alguns até estão dispostos a aceitar algum sacrifício de salário para estarem em empresas... Eles querem ter um projeto em que acreditem. Exatamente. E isso é uma diferença relativamente há 20 anos atrás, ou à minha geração há mais tempo atrás. E não é muito claro que nós, das gerações mais antigas, consigamos internalizar bem a forma como eles pensam de facto. Não sei se é essa a experiência da Carla ou não, que às vezes é surpreendida pela forma como eles pensam, que não é exatamente... Eles não pensam exatamente aquilo que nós achamos que eles pensam. É uma forma interessante de colocar. Na questão dos seguros, há desafios importantes que vão ter que ser acordados, mas não é só o aumentar a franquia, toda a lógica que a pessoa tem quando tem um seguro tem que mudar e provavelmente vai ter que pensar que o aumento da franquia significa apenas que a primeira parte do consumo é com ela, mas que depois tem a proteção para as coisas graves. E, portanto, o que a pessoa tem que ter em mente é o que é que eu estou a querer proteger de facto. Estou a querer ter o que muitas vezes é o cartão de desconto de preços, que é apresentado como plano de saúde, mas que é basicamente um desconto de preço para aceder a consultas, ou eu quero cobrir as coisas que são importantes e que posso não ter da forma como quero. E isso é uma forma mental. Não sei se não acabaremos até por ter separação entre os dois tipos de seguro no futuro, para que aqueles que querem mais consumo tenham uma coisa, aqueles que querem cobrir as coisas relativamente sérias planos, no fundo, e tiram a parte de consumo dali para conseguir ter acesso à outra parte. Isto será provavelmente algo que as nossas seguradoras vão ter que seguir. Internacionalmente, nós temos seguradoras que fazem isto e, portanto, não é impossível de fazer. Na parte das condições crónicas, é um desafio quase lógico, porque se uma pessoa tem uma condição crónica, vai ter necessidades de certeza e isso, num ponto de vista de um prémio individual, deveria ser cobrado e que teria um aumento de preço por ter condição crónica, mas nós não queremos que ela tenha esse aumento de preço. Portanto, aí há um problema de como é que se faz a diversificação de risco com uma pessoa que tem quase a certeza de ter determinado tipo de necessidades. Isso é um problema técnico que é difícil de resolver. Tem que ser resolvido. Muito obrigado aos três por esta conversa tão interessante e espero que tenham gostado. Agradeço também aos nossos telespectadores e convido naturalmente a continuarem a acompanhar as próximas sessões da Inova Talks nos canais digitais da Média Nova e nos sites do Jornal Económico, da revista Foz Portugal e do Jornal Novo. Até lá, muito obrigado.